Eu gostaria de dar as boas-vindas a você e dizer que hoje temos uma temática muito especial. Nós vamos falar sobre educação especial. E eu tenho aqui, ao meu lado, minha querida amiga, a professora Márcia Balieiro. Ela que tem 20 anos de docência na rede pública municipal, 5 anos na rede particular de ensino, ou seja, são 25 anos de uma grande experiência, é formada em letras, ela é pedagoga, ela também fez uma especialização em direito educacional, em docência do ensino superior e agora está terminando a sua especialização em atendimento educacional especializado. Professora Márcia, ela é PAEE, para quem não sabe o que é isso, significa professor de atendimento educacional especializado. É isso mesmo, Márcia? Tô certa? Isso. Eu tive que fazer uma colinha para me lembrar de tudo isso. E além de tudo, é uma pessoa maravilhosa e incrível que me aceitou fazer uma gravação essa hora da noite. Obrigada, Márcia, muito obrigada por você ter aceito esse desafio de falar um pouquinho sobre educação especial. Essa entrevista está sendo feita exclusivamente para o primeiro encontro de famílias de alunos com necessidades especiais, com deficiência, da EMF José Blota Júnior. Então, Márcia, fale um pouquinho aí conosco aí. Olá, Cassiana. É um prazer fazer a entrevista com você, auxiliar aí os pais em algumas dúvidas. Também estou aprendendo, como sempre, mas estou aqui para auxiliar vocês em qualquer dúvida. Márcia tem muita experiência nessa área e foi por isso que eu a convidei em primeira mão. Não pensei em mais ninguém, viu, Márcia? Pensei só em você. E aí eu quero já ir direto ao assunto, viu, Márcia? A gente aqui não Vamos tem lá. enrosco. O que é que significa uma pessoa, uma criança com deficiência? O que é isso? Uma pessoa com deficiência, segundo a LBI, é uma pessoa, é aquela, né, que tem impedimentos a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial ou até psicossocial. Problemas na interação, né, devido a alguma barreira. Pode ser obstruída sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, ela tem algum impedimento, alguma barreira que a impeça de ter igualdade perante os outros. Existe um impacto, Márcia, de uma criança com esse perfil para uma família, por exemplo? Sim, existe um impacto, né, por conta assim mesmo da sociedade. A sociedade ela tem muitos preconceitos sobre as deficiências. Só que as deficiências elas podem ser sanadas, por exemplo. Por exemplo, usar um óculos é deficiência. Então você usa o óculos e essa barreira de você não enxergar, né, ela é eliminada. Então, como as pessoas ainda possuem muitos preconceitos sobre a deficiência, a família tem um certo impacto. E dependendo da deficiência, essa família precisa ser assistida pelas redes de proteção, vai precisar de terapias, ou vai precisar de neuros, né? Psicólogos. Então, ainda a nossa rede de proteção é muito deficitária. Quando essa família tem essa criança, ela vai sofrer um impacto, tanto emocionalmente, quanto se ela for pobre, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade de acessar essa rede de proteção. Por isso que a escola é muito importante nesse momento, no momento Sim, inicial, até para orientar os pais nesse sentido de saber onde buscar uma rede de proteção, uma ajuda, não é? Também os sim, postos de saúde, né, as UBSs também têm essa função, né, ajudam essa também função. bastante, né? Então, a escola, os postos de saúde, né, o CREA, esses atendimentos, eles são essa rede. Quando a família não sabe ali se orientar, a escola que vai fazer o encaminhamento, vai direcionar essa família, né, a buscar um diagnóstico. E é nesse momento que a escola também precisa acolher, e ali envolve sentimentos, emoções. É uma família fragilizada, por conta que a sociedade não acolhe perfeitamente essa família, essa criança. Hoje já existem leis, né? Temos uma lei maior que é a LBI, né? A Lei da Inclusão Brasileira. O que uma família deve fazer quando descobre que tem uma criança que tem uma deficiência? Primeiro momento é uma criança, né? Se é uma criança, ela é única. Primeiro é o amor que é necessário, o envolvimento de amor, de afeto. Quando você tem uma criança, você muda toda a sua rotina. Envolve
cuidados, o amor. Primeiro, o momento é esse, que é o amor e o cuidado com essa criança. Depois, que vai buscar os meios, as redes de proteção, vai buscar os atendimentos médicos. Quanto mais cedo a família buscar ajuda, auxílio, mais cedo essa criança vai se desenvolver. Mais cedo os especialistas, os professores, eles vão se preparar para atender essa criança. E muitas famílias, elas não aceitam, elas acabam prorrogando isso. E aí a criança já está lá no 3º ano, que vai fechar um laudo, ou às vezes outras crianças lá no 7º ano. Isso prejudicou a criança lá atrás, porque era para ela ter o laudo lá na educação infantil. Que tipo de atividades o professor ia propor para ela, diferenciado, para ela alcançar os objetivos de aprendizagem, né? É Então, isso que eu ia necessário. perguntar. Existem famílias que resistem muito para buscar ajuda porque acham que, com o tempo, a minha criança pode vir a ser uma criança normal, né? Então Sim, essa coisa de achar que, não, a criança normal, a criança anormal, ela é capaz de aprender. sim. Essa criança com deficiência, ela é capaz de aprender como qualquer outra criança, né? Porque cada criança é uma. E muitas vezes ela precisa só de um estímulo diferenciado, de uma estratégia de aprendizagem diferenciada. Todos nós também, né? Alguns aprendem mais ouvindo, outro mais sentindo, outro mais vendo. Então, cada um vai aprender de uma forma. Essa criança, a mesma forma. Tem criança que vai precisar escrever mais, ou vai precisar ver mais, ou ouvir mais, ou ainda sentir mais, né, pelo tato, as atividades sensoriais. Que tipo de atividades e estratégias nós, os pais, os professores, vão usar para essa criança se desenvolver? Então, é nesse aspecto que a gente precisa saber quem é essa criança, que tipo de deficiência que é essa e como eu posso ajudar. Tanto o pai, como a escola, como os professores, né, como a comunidade toda. Normalmente os pais, eu acho que eles têm um pouco de medo, né? Dessa reação que a sociedade possa ter diante do filho dele, dela, né? Então, Sim. desse preconceito, essa coisa de achar fatalista, né? Assim, de determinista, fatalista, achar, agora que tem essa criança, ela vai ser para sempre desse jeito. Ou então, se meu filho tiver um laudo, talvez ele possa ser excluído do meio social em que a pessoa Sim. vive, né? Nós não somos preparados, nós não temos uma sociedade que prepara. Só que é muito importante a gente ter essa consciência de quanto mais cedo eu buscar ajuda, mais cedo eu vou poder ajudar essa criança, esse adulto, mais rápido ele vai se desenvolver. Todas as crianças que são deficientes, elas aprendem a ler e a escrever? Aí nós temos os vários níveis, né, de QIs, de aprendizagem, mas eles acabam aprendendo. Alguns têm uma deficiência, mas é associada a outra deficiência. A essa criança que tem uma deficiência associada com uma ou duas mais deficiências, essa talvez não vai aprender. Mas ela vai aprender outras coisas, né? Ela vai ter a socialização, ela vai aprender os comportamentos, né, da sociedade, a estar ali naquele local, ela vai aprender outras coisas como montar coisas, desfazer coisas. Então são N aprendizagens, né? Talvez não seja tão importante essa parte da leitura e da escrita. Conheço pessoas que vivem sem ler e sem escrever a vida inteira e são pessoas que trabalham, são pessoas que sustentaram seus filhos. Talvez não seja tão importante a parte de leitura e escrita, mas existem outras aprendizagens comportamentais, né, sociais, praticar esportes. Geralmente essas crianças praticam muito bem a dança A ou arte, artes. Que tipo habilidades manuais também, não isso? é? Que tipo de habilidade ele consegue fazer melhor? E aí ele vai se especializar nisso, É né? possível uma criança que tenha alguma deficiência, é possível que ela venha a ter no futuro uma profissão? Sim, existem, por exemplo, muitos projetos que empresas eles fazem, por exemplo, na linha de montagem. Como aprende, algumas crianças conseguem aprender por repetição, eles conseguem montar coisas muito rápido. Então, existem vários projetos que atendem essas crianças
né? Esses jovens, esses adultos, e que eles perfeitamente entram no meio de trabalho, né? No campo de trabalho. Existem também algumas empresas que dão incentivo, inclusive, né, para Sim, incluir adolescentes e adultos, né, e adultos, com algum tipo de deficiência, para fazer uma recepção, para fazer uma reposição de um um estoque, alguma produto, coisa né? de produto, pois é. O que você poderia falar para os pais da escola, da nossa escola, que os encorajasse a continuar mandando seus filhos para a nossa escola? Gostaria de falar que, primeiro, a escola é um lugar de múltiplas, né, linguagens. Então, assim, não é só a leitura, a escrita. Quando a criança está numa escola, outro dia eu trabalhando com a educação infantil, eu percebi. A criança, quando ela não passa pela educação infantil, ela não aprende um monte de comportamento. É o comportamento de estar com outras pessoas, é o comportamento de uma rotina. Quando ele vai para a escola, não necessariamente ele precisa escrever, contar ou ler. Ele faz outras coisas, né? Ele participa da aula de educação física, ele escuta ou vê um vídeo, ele está ali com os outros colegas e ele aprende que em determinados lugares ele precisa se comportar de uma forma, não é como em casa. Quando ele vai ao banheiro, por exemplo, ele não usa como em casa, ele usa no ambiente social. Então, na escola, a escola é um lugar onde você aprende muitas coisas. Não só a leitura escrita, a contagem, os números. Você aprende a ser cidadão, né? Porque é o momento que você tem para falar, e ali cada um vai falar de uma vez. É o momento que você tem para esperar na fila, como na fila de ônibus, na fila do supermercado. Então, é um comportamento da vida social. Quando ele vai para a escola e ele consegue seguir aquela rotina, ele está aprendendo também a vida social. E neste aspecto de socialização, de cidadania, a escola é perfeita. Então, não é só aprender a ler, escrever, né, no caderno. Tem outros comportamentos muito importantes usados na sociedade que são aprendidos na escola. Quando nós tivemos a pandemia, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, a educação regrediu 10 anos, ou seja, a sociedade regrediu 10 anos, né? Porque as crianças desaprenderam a socialização, os comportamentos. Não só ensina a ler, mas ensina o comportamento leitor. Não só ensina a contar, ensina comportamento matemático, que é de você Raciocínio, memorizar, né? raciocínio lógico, estratégias. Então, Márcia, e aí, pensando assim agora, em termos de deficiências assim, que a escola pública, principalmente a municipal, né, tem atendido, assim, que deficiências são mais comuns que você tem nesses seus 25 anos de magistério, né? Quais são as deficiências mais comuns que você percebe assim? Tem uma caracterização? O que você Sim. tem aí? Então, primeiro vou trazer a lei, né? Ah, A LBI, que ela vai dividir essas deficiências. Ela vai dividir em deficiência física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial e deficiências múltiplas, né? Então, a LBI vai dividir bem essas deficiências. Deficiência intelectual seria o intelecto mesmo, né? Os distúrbios, que são os transtornos como o autismo, o TOD, deficiência psicossocial, também que envolve esses dois, né? Esquizofrenia, e as múltiplas, porque é tipo surdo, cegueira, né? Então, essas são os tipos de deficiências que nós podemos encontrar. muito bem. E assim, olha, você é da rede, né? Você sabe muito bem. Muitas vezes as salas são muito numerosas. Na prefeitura eu vejo que isso é um pouco menos, mas no estado a coisa às vezes é de, né, arrepiar os cabelos. Mas como é que um professor pode atender essas crianças com deficiência, assim, dando uma qualidade nesse atendimento e ao mesmo tempo, lógico, não esquecer das outras, tal. Como fazer isso? Então, hoje se tem discutido muito sobre isso, né? Que tudo que você estiver fazendo na sala, essa criança ela pode aproveitar algo. Por exemplo, você vai passar algo sobre o Brasil, né?
Então você não vai ficar ali só nos livros. Essa criança aprende vendo, você pode usar os recursos audiovisuais, né? Eu posso passar muito bem um vídeo que tem no YouTube falando sobre as regiões brasileiras, por exemplo, né? Eu posso pedir para as crianças montarem algo que fale sobre as regiões, trazer um alimento. Essa criança que está nessa sala, ela já estará incluída, né? Ah, olha, esse aqui é o acarajé é de Salvador, da Bahia, né? Então, quando você traz o alimento, você traz a imagem, você traz o filme, já, né, ali você já incluiu aquela criança. De alguma forma, ela vai querer ver, né? Muitas das diversas deficiências que nós trabalhamos, a maioria gosta de um vídeo do YouTube, por exemplo. A maioria gosta de experimentar algum tipo de comida, né? Ou um objeto, ou uma roupa. Então, nesse aspecto, quando você traz uma aprendizagem significativa, não vai beneficiar só aquela criança com deficiência, você vai beneficiar todos da sala, porque as crianças aprendem vendo, né? Pelo concreto, os materiais concretos, os mapas. Então, nós chamamos de educação inclusiva. Nesse aspecto, é uma educação inclusiva e significativa. Então não é necessariamente toda vez que você vai fazer uma coisa, trazer um desenho para aquela criança pintar. Você pode fazer com que ela experiencie aquilo que você está propondo para a turma toda, só que de uma maneira talvez mais sinestésica. Isso mesmo. Trazendo outras estratégias, né? Que acaba beneficiando aquela criança e os outros também. Qual é a criança, né, de um quinto ano que não vai gostar de ver um vídeo no YouTube ou que vai observar ali os materiais concretos, o mapa, né, sensorial? Então, tudo isso colabora e inclui também. É claro que quando a gente tem um estagiário, a coisa muda, não é? Sim. O que que a gente pode, assim, como que a gente pode orientar os estagiários e as estagiárias, por exemplo, no sentido de, bom, eu vou expor como é que funciona lá na escola. Nós temos, principalmente no Fundi 1, nós temos estagiários praticamente em todas as salas, né? Como que a gente articula o estagiário com o professor regente? Como que dá para fazer essa articulação para que, além da experiência sinestésica, o estudante com deficiência consiga aproveitar um pouco mais do que a escola tem a oferecer? Então, o professor regente ou o professor ali da sala, ele pode combinar com o estagiário, né? Ó, esse momento eu vou dar essa atividade mais tranquila, você vai direcionando com a turma essa atividade escrita, né? Esse jogo, alguma coisa mais simples, de pouca intervenção, vamos dizer. E nesse momento você senta com esse estudante e faz as suas intervenções, né? A partir dali. Propõe para a criança também outras intervenções de escrita, ou intervenções com letras móveis, né? Com materiais para contagem. E você vai conhecer bem ali o seu estudante, que nível que ele está, como que ele aprende, né? O que ele já sabe, porque muitas vezes os estudantes surpreendem-nos, né? Eles sabem muita coisa. É verdade Então, mesmo. então, por isso que é necessário ter esse tempinho de intervenção individualizada, né? Vai dar para fazer isso todos os dias? Não, não vai. Mas em determinados momentos você precisa propor isso para ele também, né? Porque também é um direito de aprendizagem que ele tenha esse, né, esse momento individualizado com você professor. Excelente, é isso mesmo, né? E assim, a gente tem no SGP, a gente tem um campo para acrescentar aí que parece que ano passado não era assim. Eu vou relatar o que aconteceu lá na escola. Quando nós chegamos em fevereiro, que abrimos o SGP, nós reparamos que não havia aluno nenhum
com sabe aquele negocinho A azul sigla, né? escrito AEE? Não tinha ninguém com aquilo. Mudou de um ano para o outro. E aí agora a gente não tinha isso, e aí agora a gente tem que, para ter esse selinho, tem que fazer um plano. É isso mesmo? Um plano de atendimento educacional especializado. Sim. É, nós temos agora, esse ano, um novo modelo de SGP, né? Que o ano passado ele passou por várias reformas. E até as pessoas que colocavam as coisas e sumia tudo, né? E a gente voltava a Aham. colocar. Nesse ano, por exemplo, na nossa escola também não tinha nada. E aí nós tínhamos que incluir, por exemplo, todos os professores, regentes ou professores do ciclo 2, que eram os professores, né, da sala que tinham escolhido para lhe ajudar, eles teriam que incluir esses alunos no SGP. Teriam que, né, juntamente com outros professores, se tivessem, ou professor regente também, com outros professores especialistas, sentar e fazer esse plano. Até porque é um direito da criança com deficiência ter um plano para ela, né? Que tipo de atividades você vai propor? Quais são as especificidades desses estudantes? A gente precisa olhar para essas especificidades e propor algo, né? Alguns recursos diferenciados para eles eliminarem as barreiras e conseguirem acessar, de certa forma, o currículo, né? As atividades curriculares, as aprendizagens. Então, nesse ano, todos os professores deveriam incluir, né? Montar esses planos. São algumas perguntas, assim, você vai sempre saber o que vai colocar ali? Talvez não, mas você pode, ao longo do ano, dos bimestres, né? Ir alimentando esse plano também. Porque a cada bimestre a gente tem que inserir, né? E assim, Isso. a gente não precisa necessariamente colocar todas as expectativas do ano em um Não, bimestre, né? A gente não. pode colocar pequenas expectativas, não é? Sim, Mas que para criança com deficiência são grandes objetivos, né? Grandes sim, metas a serem, avanços, né? né? Avanços, né? A serem Talvez aquela, alcançados. Tal. igual você falou, talvez a criança não fique assim o tempo todo na sala, ou ele ainda não vai no banheiro sozinho. E quando você coloca, né, autonomia para ir ao banheiro, e ela conseguiu, é um objetivo grande que Sim. você, né, conseguiu realizar. Né? Ele já consegue sentar alguns minutos para fazer alguma atividade. É um objetivo grande. Ah, então é porque às vezes a gente pensa só em coisas, sei lá, Grandes, né? grandes, complexas demais, e aí a gente acaba se frustrando, né? Então Sim, talvez o plano, não sei, eu estou pensando aqui, cogitando, talvez o plano de atendimento especializado possa ser assim, com pequenos objetivos no decorrer do ano que sim, você vai ticando que o aluno, né, foi sim. conseguindo, foi atingindo. E quando você chega ao final do ano, não é uma comparação desse aluno com outro aluno, mas é desse aluno com ele Desse mesmo. aluno com ele mesmo, né? Isso é muito importante mesmo, né? Porque ele é único, né? E ele vai ter as suas especificidades, ele vai aprender no seu ritmo, então é diferenciado mesmo. Me diz uma coisa, o que você faz lá no Mário Rangel? No Mari Rangel, eu estou como professora de atendimento educacional especializado, no sistema colaborativo, né? Então, Então você tem uma sala só para você de recurso ou como é que funciona? sim, neste primeiro momento eu teria que ir nas salas, né? Em alguns momentos ficar ali com os professores, conversar, propor algumas atividades juntamente com o professor que está fazendo a regência, né? Mas o que eu vi, por exemplo, a gente fez essa conversa no começo do ano, ali, alguns professores, né, já trazem as atividades para os alunos, mas eu achei que se eu ficasse na sala, especificamente, talvez eu não atingiria o objetivo, né, de ensinar alguma coisa, ou de fazer o estudante avançar em algo. Então, talvez tirando ele em alguns momentos da sala dele, levando para outro espaço, propondo outras atividades,
seria mais bem, né, traria mais benefício para esse estudante. Então, eu tenho feito isso. Às vezes, levo em grupo para alguma sala diferenciada, ou às vezes eu vou lá mesmo, converso com eles ali na sala. Igual nós temos um estudante, por exemplo, que é autista, só que ele já é alfabético, ele já lê, ele consegue acompanhar todas as atividades. Uma coisa que a gente percebe nele é que ele não gosta muito de socializar com os estudantes, né? Então, às vezes, eu converso com ele, eu proponho para ele assim, ó, o que você está fazendo? Aí ele me fala e tal, mas necessariamente ele não tem nenhuma barreira que impede ele de acessar o currículo, né? Então, eu assisto ele, mas aí eu não faço esse atendimento com ele, porque ele não tem barreiras, né, para acessar o currículo. Geralmente é crianças que, por exemplo, ele não é alfabético, talvez ele precise de uma outra técnica, né, para auxiliar ali ele acessar as metodologias, as estratégias dos outros professores. Ah, entendi. E assim, que dicas assim você pode falar assim, você pode dar para os nossos professores, assim, de materiais, de atividades, que possam dar um suporte para os nossos professores na sala de aula, assim, que dicas? A primeira dica é que você tem que acolher sempre, né? E nunca limitar o estudante, porque eles, né, eles têm uma capacidade enorme, habilidades que nem nós temos. Então, assim, quando você propor uma aula, que você proponha de várias formas, né? Que traga uma aula, pode ser escrita? Pode. Num papel? Pode também, mas que proponha um vídeo, uma sensibilização, né? Que traga algum material concreto para falar sobre aquilo, que use não só de uma estratégia, mas de outras estratégias, de outras explicações, né? De outras visitas, por exemplo, talvez se você trazer um livro ou contar uma história, seja diferente e atinja esse estudante, não só ele, os outros também, né? Vai beneficiar todos. Muito bom, muito bom. O Olha, que eu quero traga uma dança, né, por Ah, exemplo, traga uma dança, você vai falar de alguma região, traga uma dança, ou língua portuguesa, traga um poema, né, declama. Então, que tente. Nós, professores, somos muito criativos, né? Então, que tente outras formas e que pense: meu aluno aprende assim, mas e se eu levasse mais coisas para ele, né? Não só para criança deficiência, pense nos outros também. Se eu levasse essas imagens, fizesse uma sensibilização desse conceito, talvez, né, traria mais benefício para todos os estudantes, não só as crianças com deficiência. canal de aprendizado, porque cada um tem um canal, uma maneira de aprender diferente, Aprender as né? habilidades, né? Exato. Então, de repente, usar outros meios vai beneficiar, inclusive, aquele aluno que tem uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade de memorização, uma dificuldade que você tenha notado de um modo geral. Então, é Isso. isso mesmo. Márcia, você tem algum comentário? Você gostaria de compartilhar alguma vivência sua de destaque na sua carreira nessa área da educação especial? Então, vou falar sobre o ano passado, por exemplo. Eu não estava na sala de recursos, né? E nós tínhamos um estudante. Assim, a mãe também não aceitava, mas até hoje a mãe não aceitou. Já conversei com as outras professoras. Nossa. Mas aquele menino era um menino diferenciado, né? Nós falamos hoje criança atípica e crianças atípicas. Ele era um menino atípico, né? Então, assim, foi como eu dei aquele exemplo. Nós tínhamos a estagiária, né, que era da aprendizagem, e assim, em alguns momentos, eu pegava o menino para a gente sentar junto, eu estar fazendo ali atividade com ele, com muita insistência. Não era uma criança fácil, ó, senta aqui do meu lado, vamos fazer atividade. Não. Mas ele, assim, com essa insistência, precisa de insistência, né?
senta aqui, vamos tentar seu nome, né? Pegar na mão dele. Ele levou um tempo maior para aprender o nome, igual, não foi igual às outras crianças. É, ele levou um tempo maior para aprender as letras, mas aí, vamos falar das letras. Traz um vídeo falando das letras. Ele amava vídeo, Ah, né? olha só. Ele escutava as histórias. Então, assim, no final do ano, ele era silábico com valor sonoro, Você dava aula no primeiro aninho, não era? no primeiro ano. Sim. Então, assim, ele chegou sem coordenação motora nenhuma, sem conhecer nenhuma letra, sem conhecer, sem conseguir fazer o nome dele, né? Sem ter rotina de escolar. Então, assim, é, eu tinha uma suspeita que ele tinha, né, autismo, então, assim, sempre eu colocava ali a linha do tempo para ele, previa, né, o que que nós vamos fazer hoje? Ah, hoje tem atividade, depois tem lanche, depois tem parque, depois tem hora da história. Então, ele foi se adequando a essa rotina, né, se acalmando também, porque ele só queria brincar e tal, passear ali na sala, mas ele foi se acalmando, se adequando à rotina. Então, é um assunto, é um exemplo bem recente, né? Que tem na minha vida. E lá na e-mail tem uma menina que é deficiente visual também. Nossa, é um Então, grande desafio, né? é um grande desafio, porque é uma das deficiências que, no meu aspecto, é a mais difícil, assim. Porque você propõe, a pessoa precisa conhecer pelo tato, né? Nossa. Pela audição. Então, assim, a gente tratou esses dias, por exemplo, do corpo. Ah, vamos trabalhar o corpo. Como que a gente trabalha o corpo? Pegando no corpo, né? Então, eu convidei a turma para nós desenharmos o corpo da nossa amiguinha, né? Então, foi proposto um menino, uma menina. Aí desenhamos o corpo, né, da nossa amiguinha. Depois cantamos a música. E como ela aprenderia, né, as partes do corpo? Trouxe uma boneca grande que eu ganhei da minha sobrinha, trouxe para ela. Cadê o cabelo? Cadê o olho, né? Cadê o braço? E a boneca tinha até som. E Ah, depois de tanto ela usar a boneca acabou o som. Não tem mais som. sem palavras. Não tem palavras mais. Mas assim, é legal que quando a gente colocou a música, por exemplo, para ela, ela identificava direitinho, né, o corpo e fazia igual as outras crianças. Então, assim, é de insistência mesmo, né? Você insistir e você vê os progressos, E é um sim. pouco de tato também, né? De você tentar ver qual é a potencialidade daquela criança e ir Exatamente, atrás, né? exatamente. É isso aí. Porque todos têm habilidades, né? Todos têm potencialidades. Exatamente. Ô Márcia, muito obrigada por você ter aceito esse convite de falar lá no primeiro encontro, né, das famílias e falar também aos professores da nossa escola. Muito obrigada. Você deu dicas muito valiosas, algumas delas vou colocar em prática. Já vou até lançar a ideia de um PAEE para nossa escola, já que podemos ter um PAEE Dois ou colaborativo, três dois ou até. três, dependendo da quantidade de Sim, turmas tal. E isso vai ser muito bom, vai ser um ganho qualitativo para a nossa escola, com toda com certeza. certeza. Muito obrigada por essas dicas preciosas que você nos deu e eu espero assim que você tenha muito sucesso aí no Mário Rangel. Muito Mande um abraço obrigada. para todos. E assim, vamos. Depois, quando a gente fizer outros eventos, eu quero chamar você. Gostaria que você viesse conhecer os nossos professores. São maravilhosos, eles são muito preocupados, muito comprometidos, inclusive com essa causa da educação inclusiva, da educação especial. Muito obrigada. Eu gostaria de só falar uma coisa. Fale, fale. Assim, é que nós nunca sabemos lidar com tudo, né? Por mais que você estude, faça uma especialização ou algo, sempre vai ter uma criança diferenciada que você vai ter que estudar a própria criança, né? Porque, por exemplo, nós temos um menino no Mário Rangel e ele é um menino super diferenciado. Então você precisa ver, hoje ele quer uma massinha, né? Hoje ele faz colagem. Então é o tato mesmo, como você disse.
Então, nós nunca sabemos tudo. Estamos sempre aprendendo, porque cada criança é única e diferenciada. É verdade. E então eu agradeço. Muito obrigada, viu, pelas suas De dicas. Muito nada. obrigada. Estamos às ordens. E eu desejo a você que está aí nos assistindo, desejo a você que ficou conosco até esse momento, que você tenha uma excelente semana e que você pratique aí algumas das atividades, né, que foram aqui dadas, né, as dicas tal. Desejo a você tudo de bom, muito sucesso e aquele abraço. Tchau, tchau.